Muitas pessoas pensam que fazer uma interpretação e análise é fazer uma dedução, ou então adivinhar, ou decodificar de uma maneira que a gente vai direcionando, isso é isso aqui, isso é aquilo ali. Na verdade, não é bem assim que funciona uma interpretação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então vamos lá. A interpretação do conteúdo de um paciente lá no set analítico não é um processo simples. Vai exigir do analista uma escuta bastante atenta, um olhar mais apurado e uma mente aberta para aquelas situações que surgem no inconsciente. Então não se trata de uma adivinhação, nada disso. É um trabalho que é artesanal, que se constrói gradualmente, a partir da associação livre do próprio paciente, da análise dos detalhes que vão emergindo das suas falas. A associação livre é uma abertura para o paciente poder falar de forma livre sobre o que ele quiser, sem censura ou até mesmo sem lógica. Não precisa ter lógica, nem mesmo fazer sentido para ele naquele momento. Até mesmo as falas dispersas são importantes. Elas carregam conteúdos que estão correlacionados com o que foi dito antes. Nada é falado por acaso. Esse fluxo de pensamentos, aparentemente sem conexão, pode revelar pistas valiosas sobre o inconsciente, os desejos, os conflitos e os traumas. O analista, por suas vezes, escuta com atenção, buscando padrões, repetições, símbolos, metáforas que podem indicar conteúdos recalcados ou reprimidos. Para além da associação livre, o analista observa atentamente outros detalhes da comunicação do paciente, como a própria linguagem corporal, as expressões faciais, o tom de voz e até o silêncio. Esses elementos, muitas vezes, parecem sutis, mas podem revelar emoções e sentimentos que o paciente não consegue ou não quer expressar verbalmente. Como, por exemplo, imagine uma pessoa que toda vez que fala de outra pessoa da sua vida, faz uma expressão de desdém, de nojo, de frieza. Qual seria a razão para agir dessa maneira? É isso que nós vamos compreender. Não vamos analisar o comportamento ou a expressão, mas vamos fazer uma análise do que pode levar a esse tipo de atitude. Existem outros elementos de análise, como os sonhos. Os sonhos, considerados por Freud como a via régia para o inconsciente, são outra fonte rica de informações. Ao analisar os sonhos, nós vamos buscar identificar os símbolos e as mensagens ocultas que o inconsciente tenta comunicar. Os conteúdos manifestos dos sonhos são carregados de informações que devem ser interpretadas para que a gente possa entender o sentido dessa narrativa do sonho para o paciente e a partir disso compreender que conteúdo inconsciente pode estar se manifestando. Os lapsos, os atos falhos, os esquecimentos também são considerados manifestações do inconsciente. Eles escapam do controle da consciência. O nosso ego não permite que esse conteúdo original venha. Ao analisar esses eventos, o analista pode obter insights sobre os desejos reprimidos, os conflitos psíquicos ou outros conteúdos inconscientes que estão surgindo. E para ampliar a sua forma de interpretar, o analista precisa desenvolver algumas características que são muito importantes. A primeira delas seria a curiosidade, o desejo genuíno de compreender o mundo interno do paciente, suas motivações, seus medos, suas fantasias. É saber o seu real motivo para estar no set e compreender o seu papel ali. A segunda característica fundamental é a empatia. É a capacidade de compreender que o outro tem a sua forma de lidar com a sua realidade e uma maneira dele de sofrer, mas não saber o motivo, nem mesmo saber por que isso acontece ou como parar isso. A empatia do analista estabelece uma comunicação maior com o paciente, cria um ambiente de confiança, de segurança. A terceira característica essencial é uma abertura mental, a capacidade de suspender julgamentos e preconceitos, de acolher a diversidade e singularidade de cada indivíduo. A abertura mental permite que o analista escute o paciente sem filtros, sem ideias preconcebidas, permitindo que a subjetividade do paciente se revele na sua plenitude. A quarta característica fundamental é a capacidade de análise, a habilidade de conectar os diferentes elementos da narrativa do paciente, de identificar padrões e repetições, de construir hipóteses interpretativas. A capacidade de análise permite que o analista dê sentido aos conteúdos inconscientes, revelando a sua importância na vida psíquica do paciente. A quinta característica é a humildade. A consciência de que a interpretação é sempre uma construção provisória, sujeita a revisões e reformulações a qualquer momento. A humildade permite que o analista reconheça os limites do seu conhecimento e que esteja aberto a novas perspectivas e interpretações. A interpretação em psicanálise não é um processo linear, mas sim um trabalho de construção gradual, que se desenvolve ao longo das sessões. O analista é como um detetive do inconsciente, ele vai seguindo as pistas que o paciente oferece
buscando conexões, padrões, significados. Então a interpretação não é uma mera decodificação de símbolos, mas sim um processo de criação conjunta entre analista e paciente. Espero que esse vídeo tenha trazido para você uma compreensão sobre o que é interpretar em análise. Dúvidas ou situações que queira compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Se você não segue o nosso canal, já segue aqui, já se inscreva, curta esse vídeo também, para que ele possa ser considerado bastante relevante. E venha viver a psicanálise com a IPC. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.